não sei exatamente por onde começar, então eu só vou falar. Talvez começar do porquê esse vídeo tá acontecendo aqui agora desse jeito. Bom, isso agora é um exercício. Eu percebi que eu mesma não estava seguindo os conselhos que eu mesma dou. E esse é o primeiro passo. Talvez não o primeiro passo. O primeiro passo para esse movimento e não o primeiro passo. Hoje foi um dia, está sendo um dia, a gente está no começo do dia. E ontem foi um dia que eu tive muita dificuldade de desligar a minha mente e parar de pensar. Na verdade, eu não consegui parar de pensar. A questão de você ter uma capacidade mental grande, e por isso é pensar muito rápido, conseguir ir para lugares tão distantes, viver tantas vidas só nos seus pensamentos, é que às vezes você não consegue parar porque não tem um botão de liga e desliga. Eu achava que todo mundo pensava assim, eu achava que todo mundo tinha esses pensamentos acelerados, que não é ansiedade, mas é conseguir pensar muito, numa velocidade muito alta. E eu achava que esse era o normal. Eu acreditava que é assim que todo mundo vivia. Eu achava que todo mundo tinha muitas ideias e todo mundo era muito criativo e que às vezes as pessoas só não davam vazão para essas ideias, seja lá pelo motivo que for. E como eu tenho conversado muito e tenho me expressado muito, esse ano ele foi um ano onde eu decidi não viver só na minha cabeça, mas viver e incluir as pessoas. E foi justamente nesse processo que eu fui descobrindo que nem todo mundo pensa assim. Algumas pessoas, eu tenho algumas pessoas com quem eu já conheci e que eu já conversei que tem esse pensamento acelerado e tudo mais. E eram poucas as pessoas que eu conversava. E hoje em dia eu converso com mais pessoas. Eu me disponibilizei a exercitar isso, né? Conversar com pessoas diferentes de mim, com ideias diferentes, ser de fato uma pessoa mais plural, né? De interagir mais com pessoas de fora da minha bolha. Mas enfim, isso é só uma contextualização. Nessa dificuldade de conseguir dormir ontem, porque a minha cabeça simplesmente não parava e não saber uma alternativa para fazer tudo parar e só descansar, eu só queria descansar. Que hoje, com um autoconhecimento um pouco mais avançado sobre mim mesma, eu consigo perceber quando eu tô ficando sobrecarregada de pensamentos e eu ainda não encontrei as ferramentas para só parar e conseguir, sabe, desligar. Tem momentos que é muito pertinente ser muito criativa, conseguir pensar bastante, mas tem horas que eu só quero descansar, ou só quero ver um filme e conseguir prestar atenção no filme, conseguir ler um livro e não ficar com, sabe, a mente indo para tudo quanto é lugar. Mas eu ainda não tenho essas ferramentas. E isso é uma coisa que tem sido difícil, mas eu sigo em busca. Parte desse momento de estar me expondo mais, de estar conversando mais, inclusive comigo mesma, é que está sendo possível encontrar lugares onde eu preciso trabalhar, como essa questão de como que eu consigo só pensar menos. Ainda não tenho a resposta, mas
tem algo que eu estou tentando fazer. Exemplo, isso aqui é um exercício. Um exercício de fazer mais, esperar menos. Botar em prática aquilo que eu quero fazer e não ficar buscando o momento ideal. O momento ideal é quando aquilo está acontecendo. Nesse caso, eu estava com vontade de falar sobre como eu tenho me sentido, e mais do que isso, eu estou constantemente tentando me encaixar ou achar a forma que eu posso contribuir melhor com as pessoas com quem eu me junto, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E essa talvez seja a questão, tentar me encaixar, tentar me enquadrar em um espaço que eu acredito que eu tenho que fazer parte, mas talvez não tenha. Eu sempre tive muita vergonha de me expressar, tanto por questões sociais, de você não pode falar isso, você não pode se portar de tal forma. Eu vou trazer um exemplo para isso, mais pessoal. Eu tô sem maquiagem, eu tô usando um óculos, que é um óculos de um grau muito alto. Eu tô com algum problema de pele que eu não sei exatamente porquê. Antes de vir gravar esse vídeo, eu tava assim, nossa, eu quero muito falar sobre isso, mas olha a minha pele como ela tá e olha o meu colo, eu vou ter que trocar também de blusa e eu não tô com uma roupa adequada e fui colocando barreiras, né? Essas barreiras, em parte, são coisas minhas, outras são questões sociais, né? Coisas que estão enraizadas na nossa cabeça sobre você pode fazer tal coisa, você não pode, ou você pode, mas tem que ser dentro desses termos, dentro desses moldes. E nisso, eu deixei de fazer tanta coisa na minha vida, ou esperei tanto. E o exercício hoje é não esperar, é fazer. Se ninguém assistir esse vídeo, ótimo, é um exercício pra mim. É um movimento que eu estou fazendo por mim. Mas existe a opção também de alguém chegar nesse vídeo e ser também algo que pode conversar com essa pessoa e ajudar também a refletir de por que eu não tô fazendo, ou por que eu tô adiando os meus planos. Eu sou uma pessoa muito criativa, como eu comentei. Eu gosto muito, 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 muito de criar, de escrever. Como uma pessoa que sente muito, uma das maneiras que eu achei pra conseguir lidar com esse tanto de sentimento que existe dentro de mim foi escrever. Isso que eu tô pegando aqui agora, eu tenho uma caixa de lembranças. Um dia seria ótimo abrir essa caixa e olhar pra ela, porque é uma caixa que conta a minha história. Tem tudo praticamente sobre mim aqui. Hoje eu tava conversando com o Thiago, que é meu namorado, pessoa com quem eu vivo junto há quase 3 anos e que a gente tá junto há bastante tempo. Há bastante tempo. A gente mora junto quase praticamente o tempo que nós estamos juntos. E a gente tava falando hoje sobre intenção e... não sobre intenção, mas a conversa acabou desaguando em intenção. Na nossa casa, os lugares onde mais temos a nossa história, a minha, a dele, individualmente e um pouquinho junto, nos nossos escritórios. Eu adoraria depois fazer um tour. Eu tenho 30 anos, né? E esse escritório, ele tem um pedacinho de mim desde quando eu era... Talvez tenha coisa aqui de quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. E seria muito legal ter esse registro também pra mim mesma. Bom, eu peguei ali na minha caixa
um dos meus arquivos, aqui no caso das coisas que eu já escrevi, poemas, tem em outros lugares, mas aqui é tipo a junção de tudo, né? Eu vou querer, eu vou pegar aqui alguma coisa, uau, esse era um texto que estava na minha cabeça e acho impressionante como ele tá na minha cabeça sempre. Eu tenho várias, é muito legal porque tudo tem de certa forma um registro de épocas, né? E, bom, a parte boa disso é que eu sei que eu sou eu e que a minha mente de certa forma tá conversando, né? Todas as minhas fases de alguma maneira se conversam. Eu vou escolher algum aqui pra ler, pra ficar registrado. E eu vou pegar especificamente este aqui, que se chama Começo, Meio e Fim, porque sim. Eu vou tentar trazer também mais esses textos, são coisas que eu sempre tive vontade de, sabe, externalizar e para além da caneta e do papel, eu acho que isso aqui já foi um passo muito importante, porque estava na minha cabeça, eu escrevi, mas ficou para mim. Como parte também do exercício, seria legal colocar para fora, externalizar. E aí externalizar de mim para o mundo e eventualmente servir para alguém. Mas o que tem feito sentido para mim, que eu tenho entendido cada vez mais, é que eu também, além de, claro, servir os outros, né, eu vivo numa sociedade, eu não vivo sozinha no mundo e que eu gostaria muito de ser útil para outras pessoas. Eu não tenho como fazer isso se eu não me encontrar antes, se eu não for honesta comigo, se eu não fizer as coisas que eu quero fazer. Fazendo o disclaimer aqui de que a gente faz o que é possível fazer dentro da nossa realidade, das nossas capacidades, cada um tem a sua. E tentar fazer o melhor que a gente pode fazer dentro do que se pode fazer. Bom, esse texto, como eu comentei, se chama Começo, Meio e Fim. Ele foi escrito no dia 18 de dezembro de 2011. Eu sou assim, fazendo o que os outros querem, sem pensar em mim. Queimo em chamas de amor e de solidão. Tudo por não te ter aqui. Você é muito mais que um sonho não realizado. Você é meu começo, meio e fim. Eu sempre fui uma pessoa muito romântica. Sempre. Eu sou o que as pessoas chamariam de emocionada. E tá tudo bem. Como eu comentei, eu sou uma pessoa que sente muito, eu sempre senti muito. Faz parte de quem eu sou sentir demais. Isso era um problema quando eu não tinha esse conhecimento sobre mim. Quando eu não parava para me ouvir ou dar voz para minha verdade, pro que eu acredito, pro que eu gosto. E ao longo da minha existência, esse processo, o meu maior processo tem sido conseguir me expressar, falar a minha verdade, me comunicar, me expressar sem medo. Vão ter pessoas que vão concordar, vão discordar, e tá tudo bem, ninguém é obrigado a, sabe, concordar com nada. Eu não tenho objetivo, meu objetivo com certeza aqui não é convencer ninguém de nada, até porque eu tô me usando de referência pra falar sobre coisas que eu acredito, minha forma de pensar, por que eu penso de determinada forma. Eu não sou dona da verdade, eu não tenho razão de nada. Por isso, eu também sou aberta a ouvir, a
conhecer outras realidades, a conhecer outros pontos de vista. E também não estou esperando que ninguém me convença de nada, eu não vou a lugar nenhum e não escuto ninguém, não escuto nada com a intenção de mudar de pensamento. Mas eu entendo que isso é uma possibilidade e que tá tudo bem. Isso é importante porque me dá uma visão mais ampla de mundo. Talvez por isso eu goste tanto de conhecer novas culturas, de viajar, de ouvir tipos diferentes de música, de assistir filmes diferentes e realmente me expor a experiências novas, porque tudo isso só tem a agregar na minha vida. Esse texto que eu li, houve um tempo em que eu pensava que ele era sobre alguém, mas no fim tem a ver comigo mesmo. Eu passei boa parte da minha existência, hoje com 30 anos, achando que o que eu estava procurando viria em outra pessoa. Daí tantas frustrações com relacionamentos, com relações de modo geral, porque o que eu não entendia, na verdade, é que eu precisava me encontrar, ficar em paz comigo mesmo. E assim todas as outras coisas melhorariam em contrapartida. O processo do autoconhecimento, ele não é fácil, ele não é rápido, ele é um processo que ele é sinuoso. Não existe atalho, não existem muitos caminhos, existe um caminho só, que é o meu. E as escolhas formam esse caminho. Não escolher forma esse caminho. Existem os ICs, mas eles são só vidas que poderiam ter acontecido, que eventualmente a gente vai pensar, nossa, e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse feito diferente? Sim, e sim, mas tem um livro muito legal que fez... Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu não terminei de ler esse livro ainda, mas ele é um livro muito legal. Eu ganhei de um quase namorado. E ele se chama Insustentável Leveza do Ser. Ele faz muito sentido para quem tá talvez passando por esse processo de se entender, de tentar entender o mundo, de encontrar porquês ou justificativas. É um livro que ajuda nesse processo de reflexão. Eu vou procurar aqui uma citação que gostaria muito de trazer para esse vídeo em específico, por conta da conexão com o tema. Já queria até aproveitar e deixar aqui essa referência de leitura, porque... Bom... A citação, inclusive, é muito boa, da pessoa que me deu e que eu tenho um carinho imenso. A citação não, a dedicatória diz: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E uma das frases principais do livro se chama Must as Sign, que significa tem de ser. E um das discussões é que para as coisas serem, a gente está habituado a falar, não,
teve que ser assim. Mas para ser assim, quer dizer que teve que não ser de outras formas. E isso reforça muito essa questão da gente olhar para tudo na nossa vida como um aprendizado, como parte do processo. A gente só pôde chegar provavelmente a um lugar que a gente queria muito porque a gente passou por outros que a gente não queria. Saber o que a gente não quer, o que a gente não gosta também é muito importante. Não apenas aquilo que a gente gosta. Saber o que a gente não gosta possibilita que a gente descubra o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente quer fazer. Então, por que rejeitar os tropeços, as quedas, as derrotas, sendo que elas só nos ensinam e só, na verdade, colocam a gente no caminho, que é o caminho que a gente tem que seguir. Eu, como processo, nessa parte de tentar me encaixar, eu publiquei o meu primeiro vídeo, teoricamente, recentemente. E eu queria falar de uma coisa, mas assim, no processo de me encaixar, eu tava tentando encaixar esse tema em outra coisa. Eu trabalho atualmente com marketing digital. É um lugar que eu já lutei muito, mas que eu tenho recentemente conseguido me encaixar melhor. Mas ainda assim não é o que eu quero fazer. Eu não vou deixar de fazer, porque como eu comentei, a minha realidade é uma que me impede de apenas jogar tudo, largar um emprego e ir fazer o que eu quero fazer, de fato. Mas entendendo que essa é a minha realidade, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, só que dessa vez me empenhando para também nutrir o que eu de fato quero fazer. Esse exercício que eu comentei, que é esse vídeo, já tá sendo uma coisa maravilhosa, porque tá sendo mais natural e mais fácil de fazer do que eu achei que seria. Eu apenas peguei o meu tripé, liguei a câmera, arrumei mais ou menos a luz. Eu sinto que tudo que eu fiz, e hoje cada vez mais eu tenho esse entendimento, foi de certa forma me desviar do meu caminho, e eu consigo entender o porquê. Todas as razões, ou pelo menos parte delas, eu já comentei ao longo do vídeo. Mas alguma coisa dentro de mim sempre me fez, sabe, plantando sementinhas, fazendo coisinhas aos poucos, que de alguma forma me possibilitassem fazer agora esse vídeo. Precisei de 30 anos para conseguir fazer isso. Tem gente que nunca consegue, então eu tô muito feliz e eu faço isso não só por mim, mas confesso que tem um quê também de dar um incentivo para outras pessoas, né? De por que não fazer? Por que não seguir o seu sonho? O meu sonho é poder compartilhar histórias e iniciar debates. Se eu puder, de alguma forma, ajudar pessoas a conseguirem se encontrar também, não precisarem passar por coisas que eu passei. O meu processo, ele é um processo muito difícil, que eu não tenho vergonha alguma de falar sobre, porque hoje eu enxergo todo esse processo como parte da minha história. Coisas que precisaram acontecer e que às vezes eu queria que tivessem acontecido, ou às vezes nem queria que tivessem acontecido, mas aconteceram. E que possibilitaram estar fazendo isso aqui e agora, não mais pra frente, ou viver uma vida onde eu chegasse a nem fazer isso. Eu recomendo muito que nesse livro vocês busquem a página 9, onde a gente está falando sobre a derivação da palavra compaixão em diferentes línguas. É um texto longo, por que não ler? Todas as línguas derivadas do latim formam a palavra compaixão com o prefixo com e a raiz pácio, que originalmente significa sofrimento.
Em outras línguas, por exemplo, em tcheco, em polonês, em alemão, em sueco, essa palavra se traduz por um substantivo formado com um prefixo equivalente seguido da palavra sentimento. Nas línguas derivadas do latim, a palavra compaixão significa que não se pode olhar o sofrimento do próximo com um coração frio. Em outras palavras, sente-se simpatia por quem sofre. Uma outra palavra que tem mais ou menos o mesmo sentido, piedade, sugere até uma espécie de indulgência para com o ser que sofre. Ter piedade de uma mulher é se sentir mais favorecido do que ela, é se inclinar, abaixar-se até ela. É por isso que a palavra compaixão, em geral, inspira desconfiança. Designa um sentimento considerado de segunda ordem, que não tem muito a ver com o amor. Amar alguém por compaixão não é amar de verdade. Nas línguas que formam a palavra compaixão, não com a raiz pássio, sofrimento, mas com o substantivo sentimento, a palavra é empregada mais ou menos no mesmo sentido, mas dificilmente se pode dizer que se designa um sentimento mau ou medíocre. A força secreta de uma etimologia banha a palavra numa outra luz e lhe dá um sentido mais amplo, ter compaixão, consentimento. É poder viver com alguém sua infelicidade, mas é também sentir com esse alguém qualquer outra emoção, alegria, angústia, felicidade, dor. Essa compaixão designa, portanto, a mais alta capacidade de imaginação afetiva, a arte da telepatia das emoções. Na hierarquia dos sentimentos, é o sentimento supremo. Como diria uma amiga minha, forte. Outra citação importante desse livro. A decisão gravemente pesada está associada à voz do destino, Esmond Sain. O peso, a necessidade e o valor são três noções intrinsecamente ligadas. Só é grave aquilo que é necessário, só tem valor aquilo que pesa. Uma vez, acho que foi o próprio Tiago que me perguntou sobre por que você lê? E a minha resposta foi para aprender palavras novas. A leitura para mim, ela tem esse papel, me ensinar coisas novas. Para mim, a parte do gênero literário, o autor, são complementos e não a busca principal. Eu sou uma pessoa que gosta de ler coisas diversas, como tudo, né? Sempre me fascinou o fato de poder ler e conseguir olhar o mundo a partir da perspectiva de outra pessoa. Me ajuda a fazer conexões com coisas que eu mesma penso e elaboro. Me ajuda a compreender melhor o outro. Às vezes é tudo uma questão de perspectiva. Você pode me falar de um jeito algo e eu vou simplesmente não entender nada. E aí eu vou lá e assisto um episódio de Chaves e conecto uma coisa com a outra. Então, não só a literatura, mas qualquer coisa que envolva arte me ajuda muito nesse processo de elaboração, de compreensão do mundo, de empatia. Mas vejo que o lugar onde eu consigo, talvez, eu não sei fazer um ranking aqui, mas eu não consigo dizer quem são os top 3, mas eu consigo dizer o top 3. Leitura, música, audiovisual. São lugares onde eu consigo aprender muito. Cada um em diferentes momentos, realmente não sei dizer quem tá em primeiro, segundo, terceiro, mas eles estão ali. Talvez revezando o pódio, dependendo do momento. Vou aproveitar e trazer uma dica que não tem absolutamente nada a ver, mas como eu me organizo, sendo uma pessoa que dissipa muito, né, com facilidade. Eu tenho várias metodologias para me manter minimamente organizada e encontrar as coisas que eu preciso. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa onde tem todas as coisas que eu escrevi ou lembranças. Em leituras, eu uso esses adesivos e a escolha das cores tem um porquê.
No meu caso, o rosa são para parágrafos inteiros ou pequenas citações. Um deles aqui que eu não vou saber agora porque eu tô dando atenção para os rosas é para palavras ou páginas inteiras. Ajuda muito. E eu sempre procuro fazer isso. Eu comecei a anotar as coisas porque naquele momento aquela ideia ficaria fresca, mas eu sei que com o tempo, eu já nem sei, esse livro eu ganhei ele de presente em 2021, estamos em 2025. Quando na vida que eu ia lembrar o que estava escrito em cada página? Então por isso eu marco e coloco marco com marca-texto e coloco esses marcadores de página em adesivo para conseguir depois, se eu quiser resgatar uma ideia ou fazer uma conexão, fazer isso com facilidade. Essa aqui é excelente, amo muito. E de novo, veio-lhe à cabeça uma ideia que já conhecemos. A vida humana só acontece uma vez e não podemos jamais verificar qual seria a boa ou má decisão. Porque em todas as situações só podemos decidir uma vez. Não nos é nos dado uma segunda, uma terceira, uma quarta vida para que possamos comparar decisões diferentes. Eu acho que eu vou parar nessa citação porque ela tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está conversando, que é não esperar, ou talvez não pensar demais. A gente às vezes não valoriza as nossas ideias, principalmente quando elas são para nós mesmos. A facilidade maior quando é para o outro, porque isso inclusive nos tira a responsabilidade ou até mesmo a chance do fracasso. Essa citação em específico reforça muito isso que eu estou fazendo agora e o que eu pretendo seguir exercitando a partir de hoje, que é me valorizar mais, valorizar as minhas ideias, não ter vergonha de expor as minhas ideias, sabendo que elas podem, inclusive, desagradar. Eu não tenho e terei jamais o objetivo também de ofender alguém ou de causar mal, mas entendo também que é um risco ao se expor. E já deixo registrado que se por acaso isso acontecer algum dia, eu estou mais do que disponível para ouvir, aprender e melhorar. Não espero depender de ninguém para aprender, para não ofender ninguém. Mas eu sei que isso é uma possibilidade. Sei que é uma possibilidade justamente por não saber tudo, não ser dona da razão, não ser dona da verdade. E que vão ter coisas que eu simplesmente vou errar. Faz parte dos termos, mas eu estou mais do que disponível para aprender e me tornar uma pessoa melhor. Esse é talvez um dos objetivos principais, né? Conseguir coexistir com outras pessoas, poder ser feliz e que a minha felicidade não seja vetor para trazer a tristeza ou sentimentos ruins para outras pessoas. Espero poder ser apenas um vetor ou alguém que possibilita que outras pessoas sintam sentimentos positivos. E se por acaso os sentimentos ditos ruins aparecerem, ser um lugar onde se pode dialogar sobre, entender por que se sente, por que foi um sentimento ruim, por que foi negativo, por que teve um impacto negativo e saber o que pode ser feito para que aquilo não aconteça mais, para que seja feito de uma forma diferente, buscando um resultado melhor e que deixe as pessoas mais alegres. Então, é isso. Espero que, já atingi o meu objetivo principal neste momento, que era conseguir
sair da minha zona de conforto e não me deixar ser guiada ou pautada por algumas normas que merecem ser questionadas. E o segundo objetivo é, se eu puder tocar de alguma forma no coração de alguém ou incentivar alguém a conseguir fazer um movimento parecido e conseguir ser um vetor para que alguém possa ser mais verdadeiro consigo e persuadir os seus sonhos e seus interesses, vai ser um belíssimo bônus. Fico muito feliz. Se você chegou até aqui, obrigada por ter tirado alguns minutos da sua vida para dar ouvidos ao que eu tenho para dizer. E até a próxima.